paz do Senhor, queridos. Muita saudade de todos vocês durante esse tempo que nós estamos distantes fisicamente, né? Que Deus os abençoe, que o Senhor os encontre com muita saúde, muita paz, descanso nele, amém? Vamos continuar o nosso devocional, né? No último, eu pedi que os irmãos lessem João capítulo 6, tá? De preferência na parte onde Jesus fala que ele é o pão da vida, né? Em torno do versículo 22 em diante, tá bom? Então eu gostaria nesse episódio do nosso devocional começar a introduzir os elementos da Páscoa, né? Os elementos que foram instituídos na primeira Páscoa, né? Na Páscoa do Êxodo, né? Que também muitos deles são os elementos da nossa Santa Ceia, como nós vimos no outro vídeo, né? A Santa Ceia do Senhor foi da mesma forma como a primeira ceia, né, lá no Egito, né, com a mesma significância. A diferença é que agora nós temos um cordeiro, né, que ressuscitou. E esse é o principal simbolismo da Páscoa cristã, né, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Só que hoje nós vamos começar a olhar os elementos, né, os elementos que nós utilizamos na Páscoa. Quando Jesus, né, estava assentado com os discípulos, né, no dia dos pães asmos, né, que foi no dia em que todo o povo judeu, eles começavam a praticar os ritos da Páscoa judaica, que nós já vemos que é o nome Pessah, né? Então nós vamos começar a olhar essas características. No caso de hoje, nós vamos ver a relação dos pães asmos. Por que Jesus falou, né, eu sou o pão, né, o pão da vida? E no dia da Santa Ceia, ele também falou, comei de mim, né, tomai e comei de mim, ok? E isso é o meu corpo. Então agora a gente vai olhar esse simbolismo, amém? Então, lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 22, tem uma conversa, né, de Jesus quando ele está em Cafarnaum, né? Ele começa a falar sobre que ele é o pão da vida. Vamos ler? No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá,
virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Quando nós começamos a olhar esse capítulo, né, eles vão começar a murmurar, né? Como assim eu sou o pão da vida? Este não é aquele que nós conhecemos os pais, né? Eu conheço o pai, conheço a mãe, e Jesus continua pregando ele sendo o pão da vida. Vamos olhar agora o contexto da nossa Santa Ceia, né? Nós da congregação da UNC, no último domingo, tivemos a nossa Santa Ceia. Amém? Quando nós olhamos para a primeira ceia e para a ceia de Cristo, né? Lá havia os pães asmos, né? A primeira ceia foi instituída por Deus, os pães asmos. E Jesus fez a mesma coisa. Imagine Jesus levantando os pães asmos, né? Assim como ele fez lá em Mateus 26, né? Imaginem conosco, da mesma forma que nós lemos no último devocional, Jesus levantando o pão e dizendo: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, vamos analisar. O que significa os pães asmos na primeira Páscoa, né? Na primeira Páscoa no Êxodo? Principalmente, né? Os judeus, eles têm uma noção de pães asmos como humildade, né? Para eles, o pão sem fermento, porque o que é a levedura? A levedura para o povo judeu, né? Quando eles olham para as escrituras, eles olham a levedura como orgulho, egoísmo, altivez, domínio de si, ser alguém que busca ser alguém superior, né? Quando eles pegam pão asmos, eles entendem que ali eles estão em completa humildade. O pão asmo é uma completa humildade. Por isso é algo tão importante na Páscoa judaica, ok? Representa a humildade. Assim como as ervas amargas representam o sofrimento que eles tiveram no Egito, né? Quando nós olhamos o que Jesus estava fazendo, né, levantando o pão e dizendo que este é o meu corpo, o que ele quis dizer? O que Jesus quis trazer ao nosso entendimento como mensagem? Jesus não era orgulhoso, toda a humildade estava nele. Então, primeiro, ele levanta o pão da vida. Só que agora não era mais um pão em celebração, não é mais um pão celebrando a libertação. Agora é um pão que celebra a vida e vida eterna. E sem estar nele, nós não temos essa vida eterna. E como nós podemos afirmar isso? Quando nós olhamos para João 6, quando chega no versículo 53, ele vai falar que a mesma coisa, né, que ele fala na ceia. Porém, ele começa assim, ó: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, trazendo esse contexto agora, esse entendimento, vamos analisar. Imagine Jesus levantando o pão, dizendo que agora aquele pão, né, assim como ele havia afirmado nessa ministração em Cafarnaum, ele fala agora: este é o meu corpo. Aquele que come do meu corpo, eu ressuscitarei no último dia. Isto é o meu sangue, e é o sangue do Novo Testamento. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele não estava anulando a Páscoa judaica, ele estava complementando ela com novos significados, com significados mais completos,
E não só libertários, mas sim, agora, né, uma libertação verdadeira. Agora nós temos vida e vida eterna. Toda vez que nós negligenciamos, né, a Páscoa, nós estamos negligenciando também os significados dela. O que isso quer dizer? Como eu posso negligenciar a Páscoa? Vamos dar um exemplo. Hoje, né, a Páscoa, né, comum, né, uma Páscoa completa do mundo, nós temos vários significados. Nós temos até o coelhinho da Páscoa. E é legal, né? É legal, as crianças gostam de brincar, ovos de Páscoa e tudo mais. Porém, isso não quer dizer a verdadeira Páscoa. Não traz o verdadeiro significado à Páscoa. Por quê? Primeiro, porque não está instituída na palavra. Segundo, que quando nós olharmos o contexto do coelho, todas essas brincadeiras, né? O coelho, é datado que a primeira festa que é utilizada como o coelho em significado à Páscoa é em 1678, né? É a mais antiga datada até hoje. Para que servia? Era a festa da fertilidade, né? As pessoas festejavam porque era o início de um tempo, né? Que era o solstício de primavera. E com o tempo isso foi sendo assimilado à nossa cultura, foi sendo assimilado à nossa cultura cristã, né? Judaico-cristã. E isso acabou diminuindo, né, as pessoas, o verdadeiro significado. Então, toda vez que nós negligenciamos a Páscoa, nós estamos correndo o risco de estarmos negligenciando o sacrifício de Cristo. Então, no dia de hoje, né, nesse primeiro devocional, é apenas uma introdução nas características e nos artifícios que existem na Páscoa. Ok? Nós começamos hoje com o pão asmo. Nós vamos continuar nele no próximo devocional. Por isso eu peço que continue estudando. Amém? Êxodo 12, João 6, memorize, ok? Memorize isso. E também 1 Coríntios capítulo 5, né? Paulo, ele vai falar sobre essa passagem. Ele vai comentar em 1 Coríntios capítulo 5. Então eu peço que os irmãos leiam para que possa te ajudar a ter um melhor entendimento do que nós vamos começar a criar aqui durante esses dias. Amém? Então eu peço que os irmãos continuem lendo, continuem treinando, continuem memorizando esses versículos, ok? Para que nós possamos continuar a entender um pouquinho mais sobre a Páscoa, tá? Esses elementos nós vamos começar a adicionar para a gente poder entender com mais facilidade. Amém? Que Deus os abençoe. Bom, vamos orar? Pela oportunidade de podermos aprender mais de Ti, pela oportunidade de durante esses dias de quarentena, podermos ler, podermos estudar e estar mais conectados em Ti, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai. Nós sabemos que mesmo durante todas essas dificuldades, o Senhor tem nos mantido firmes, porque nossa força vem de Ti, a vida vem de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.